TV Informativo. Aqui o Vale se vê. Olá, Brasil faz história nas eliminatórias da Copa e perde pela primeira vez na estreia. A LAF joga no fim de semana pela Série Ouro, é na Serra contra a equipe de Bento. E o Lajadense, na segunda-feira, estará em Teresina, no Piauí, para enfrentar o River pela Série D do Campeonato Brasileiro. É agora, no Papo de Boleiro. E a seleção do Dunga, hein? Que foi aquele fiasco na Copa América. Aí depois disso nós pensamos, agora sim vai engrenar, porque eles devem ter ficado com vergonha. Primeiro 7-1 tomaram na Copa, né? Na Copa do Mundo. Depois fiasco na Copa América. E aí agora deve ter ficado com vergonha. Eliminatórios vai ser diferente. Começou tudo errado. Tudo igual, né, Marcelo? Na verdade não é tudo errado, tudo igual. O Brasil continua o mesmo aí, com as mesmas peças, a mesma filosofia, não tem como ter algo diferente, né? O Brasil do 7-1 lá só não repete nas eliminatórias porque não é a Alemanha, né? Porque senão, né? O campeão da América, o Chile, jogando lá em Santiago, é muito forte, o Brasil sabia disso, manteve aquele futebol marrento, aquele marasmo todo, a Neymar dependência parece que ser uma doença que aflige o Brasil aí, 2 jogos sem o capitão aí, dificilmente vai, espera alguns resultados positivos, mas é futebol burocrático, sem iniciativa, pouco criativo. Oscar e William devem demais à seleção. Eu acho que nem a 20% do que eles atuam lá no Chelsea, onde eles comandam o time inglês, eles conseguem reproduzir na seleção brasileira. Certo que o Brasil aí era... se buscasse um empate lá em Santiago, era muito bom o resultado. Acabou dando a lógica, o Chile fez 2-0 ao natural no time do Dunga. E vamos tentar buscar recuperação agora na terça-feira, lá no Castelão, em Fortaleza, contra a Venezuela. Se o Neymar tivesse em campo, o resultado seria diferente? Não tem como dizer, assim como se o Neymar tivesse em campo contra a Alemanha, o resultado seria diferente. Não sei te dizer porque o Brasil joga em função desse jogador, né? Então, talvez pela criatividade dele, pela qualidade indiscutível, o Brasil acaba se apoiando nele para buscar os seus resultados. Sem ele em campo, falta uma referência, né? O Dunga não conseguiu ainda botar um jogador que pudesse substituir o Neymar, até porque não tem, mas que um jogador que fosse uma liderança que pudesse, vamos dizer assim, dentro de campo chamar responsabilidade, né? A gente contava-se muito com o Oscar, contava-se muito com o Davi Luiz, que é um jogador que parece que meio saturado já na seleção brasileira, né? O próprio goleiro Jefferson. Não dá para ter uma seleção brasileira com um goleiro que atua na Série B. Nada contra o Jefferson, mas se tá na Série B e tu caiu com o time para a Série B, ajudou, alguma né? coisa tem, né? Eu acho que o Marcelo Groi e o próprio Alisson estão pedindo passagem aí na seleção. Não pode ser banco do Jefferson, pelo amor de Deus. E eu acho que o primeiro gol sim foi falha dele, né? O segundo, os caras faltaram entrar da cara do gol e fazer bobinha a seleção brasileira, né? Pois aí que quando falou no Davi Luiz, eu me lembrei do segundo gol, porque a defesa da seleção brasileira no segundo gol, olha, parecia uma peneira, né? Parecia defesa de com cara de segunda divisão. De segunda divisão, né? Que o Jeff está acostumado. O certo é que, na verdade, algumas peças parece que realmente passou o prazo de validade na seleção. Sabe? Claro, são meninos ainda, são jogadores que podem render muito, mas que eu acho que o ciclo da seleção parece que precisa ter uma pausa, né? O Davi Luiz é um, o próprio Oscar é outro, o Hulk é outro, né? O Lucas, que é bancário aí, jogou joga no PSG, joga muita bola, não consegue repetir as atuações na seleção brasileira. Então, alguns jogadores pontuais, o próprio Marcelo, que é um dos melhores laterais esquerdos do mundo, disparado hoje, não consegue ter boas atuações com a seleção brasileira. Algo acontece na seleção do Dunga. Tem que esperar para ver. Talvez uma mudança de peças, uma mudança de filosofia possa ser o remédio para a seleção. E tem muita gente pedindo lugar nesse selecionado aí. O Lucas Lima é um, o Gabriel que está lá na seleção sub-23 é outro, o próprio Valdívia do Inter, o Vitinho, o Luan do Grêmio. Tem muito jogador novo aí pedindo passagem. Não dá para ficar na mesmice dos antigos, né? Pois é, o Filipão saiu, aliás, foi escorraçado da seleção depois do 7-1, até nem tinha como ser muito diferente por causa do resultado também, né? Mas entrou Dunga e não. Parece que é uma coisa que vem de cima, né? Porque os jogadores são os mesmos, não dá para esperar nada diferente. Esse que é o problema, né? Ah, mas tem o fulaninho, tá, mas o ciclaninho continua ali,
né? Então, tipo, como é que tu vai ter tentar mudar, fazer uma mudança aí, algo novo? Não tem esse fato novo, não tem na seleção. Tu vem as eliminatórias, vem amistoso, vem Copa Américas, tu olha as convocações, muda 1, muda 2, muda 3, continua a base. E o problema tá ali, a base que é o problema, precisa mudar. Senão o Brasil corre sérios riscos de não classificar para a próxima Copa do Mundo. Se já foi histórico perder pela primeira vez numa estreia de eliminatória, pode estar pintando aí a primeira vez que o Brasil fique fora de Mundial. O Brasil é o único que participou de todas, né? Única seleção. Bom, sempre é a primeira vez, né? Lamentavelmente. O próximo jogo do Brasil é contra a Venezuela. O jogo vai ser aqui no Brasil, lá em Fortaleza, né? No Castelão, isso aí, Fortaleza, jogo marcado para terça-feira às 22 horas. Que beleza, horário de boate. Horário da boate, né? A terça, né? E lá em Fortaleza, estamos aproveitando. Então tá bom. Depois do joguinho tem festa. Quem deve estar em festa é a LAF, pelo menos na Série Ouro, terminou em terceira a primeira fase, agora começa a segunda fase, são quadrangulares, né, no bote. São dois grupos de 4 times. Isso. E aí se enfrentam em turno e retorno, a LAF começa hoje essa fase. Contra o Bento, daqui a pouco, 20 horas, lá em Bento Gonçalves. O Bento, lembrando que foi o sétimo colocado na primeira fase. Time que a LAF empatou aqui em Lajeado e ganhou lá na Serra Gaúcha. Então, um desafio forte aí. O time lajadense não tem desfalques, o único que não joga é o Jones, que já há bastante tempo tem uma lesão muscular aí, se recupera, também está fora das partidas da Liga e tudo mais. Então, o técnico Giba tem todo mundo à disposição. Lembrando que a LAF tem um desafio importantíssimo na segunda-feira, o jogo da vida, lá em Joinville, contra o Crona Futsal. É isso aí. A LAF não só precisa ganhar, e aí já é pela Liga Nacional, não só precisa ganhar, como precisa de um resultado favorável no jogo do São Paulo, né? Precisa que o Intel Orlândia ganhe do São Paulo. Esse é o resultado que interessa a LAF, além de fazer a sua parte lá em Joinville, confronto dificílimo contra o Crona, que também busca a liderança do grupo. O Crona já está classificado, uma busca a primeira colocação contra o próprio Intel Orlândia, então São Paulo também não vai ter vida fácil, mas tem aquele negócio, né? Empatezinho classifica os dois lá em São Paulo, né? Então por quê? Não dá para esperar não. O São Paulo precisa de um ponto, precisa de um empate contra o Intel Orlândia para garantir a 4ª vaga nesse grupo aí. Guarapuava já está eliminado, que tinha vaga na mão, o time paranaense acabou ficando fora aí. Então a LAF precisa vencer e torcer por uma vitória de qualquer tipo do Inter Orlândia, valendo que vale a campanha no primeiro turno. Então a LAF tem uma melhor campanha que o São Paulo, então por isso estaria classificado nessa combinação de resultados. Fazer não é impossível, mas a LAF vem de 2 jogos que poderia ter feito, aliás deveria já ter feito e garantido essas 2 vitórias, que foi contra o próprio São Paulo e contra o São José, que seriam teoricamente mais fáceis, né? Os 2 jogos em Lajeado. Pois é, aqui os jogos, né? Bueno, tomara que dê pro time do técnico Giba, então, na próxima segunda-feira. Segunda, tu falaste, né? Segunda-feira, feriado. Isso aí, feriado, segunda-feira, 7h15 da noite. E beleza, o jogo lá em Santa Catarina. Bom, também neste fim de semana tem outro jogo importante. Aliás, esse fim de semana não, nesse feriadão. Bem na segunda. Nesse feriadão, né? Segunda tem pouca coisa. O jogo importante, é como diz o Valdívia, né? Pouco jogo. Pouco jogo na segunda. É isso aí. Segunda-feira tem River e Lajeadense. O jogo vai acontecer lá em Teresina, no Piauí. E o time do técnico Luiz Carlos Vinck faz a primeira de 2 partidas. Decisão é aqui. Se passar das 2, meu amigo, está na Série C do Campeonato Brasileiro. Exatamente. Lembrando que a delegação embarcou nessa madrugada, às 6 da manhã, rumo a Teresina. Faz um treino de reconhecimento amanhã, reconhecimento do gramado. Amanhã mesmo no Albertão. Faço ideia como é o gramado. Albertão só cabe 45 mil pessoas. Só? Eles só botaram 32 mil ingressos para vender. Tá bom, né? Bom. Tá bom, né? A gente vai ter pouca pressão, né? Continuando a linha do Valdívia, pouca pressão lá em Teresina, no Piauí. Eu imagino o que os companheiros da imprensa esportiva lá do Piauí devem estar fazendo. Pouca pressão em cima, depois desses resultados que contam também Nordestino Central, né? E isso tem até uma declaração do próprio treinador do Central, né? Depois daquela junção de ontem, que teve aquele boato, Diego Torres inscrito regular, não sei o quê. Não deu nada disso aí, gente. Não se preocupe que o Diego Torres está bem inscrito, mas disse não ia correr esse risco por nada, ainda mais mantendo o foco aí que é a Série D. O certo é que o próprio treinador falou que o River precisará buscar o resultado dentro de casa, porque o Lajeadense é um time perigosíssimo. O Lajeadense é um time perigosíssimo, time malandro. Aí eu fiquei imaginando a cara do zagueiro Laércio malandro.
O guri não tem nada de malandro, cara. Só é bom de bola mesmo. Então eu fiquei pensando assim, realmente, o Lajadense começa a ter uma vitrine positiva fora do estado, e isso é muito importante, né? Os adversários começam a temer o Lajadense, e até continuando a declaração do treinador do Central, ele disse, porque se o River não fizer o resultado dentro de casa, vai ser muito difícil jogar lá e buscar a vitória dentro do estádio de Avezzul. Bom pro Lajadense, começa a ter esse reconhecimento aí, é isso que a gente esperava com essas sequência de competições nacionais, e está surgindo. A Lajadense aí faz o jogo da vida contra o River do Piauí, tem que voltar vivo de lá, para daí, como diz o técnico do Central, é muito complicado tirar a vaga quando é aqui. Aqui é pouco difícil. Olha, não é fácil não. E seria muito mais difícil para o adversário se o Lajadense tivesse aquele fator mando de campo. É verdade. Que é o caldeirão da torcida, a pressão de uma charanga ainda em cima do River. Botar uma arquibancada atrás do gol, fazer barulho, claro. Exatamente, isso falta esse apelo, esse fogo que não tem no estádio Avezzul, que a gente tinha aqui no estádio Florestal, por mais ser mais acanhado e tudo mais. O estádio Avezzul precisa deixar de ser teatro e se tornar estádio de futebol. Que beleza, hein, Diogo? É verdade. Pra aplaudir, eu aplaudo aqui, né? O pessoal vai optar pra aplaudir, não, né, gente? Sentadinho aplaudindo. Nosso ex-colega Hermilo Dreves, um jogo entre Lajadense e Internacional, ou Juventude, enfim, estádio Florestal lotado, e o Lajadense, no fim das contas, precisava do empatezinho e acabou perdendo na finaleira. Perdeu, eu me lembro desse jogo, foi eu que fiz a cobertura. E o Hermilo Dreves, vizinho do Lajadense, gritava que a torcida era muito apática. Não era bem essa palavra que ele dizia, né? Mas enfim, ele reclamava que a torcida de Lajeado ficou quietinha olhando o jogo o tempo todo. E aqui ainda gritava, né? Imagina lá. Tô quietinho. Bom, isso vai ser na outra segunda, tá? Dia 19, aí é o compromisso teu. Por enquanto, nesse dia 12 agora, feriado, vai acompanhar pelo radinho. Agora é na reza, né? Tem transmissão, claro, tem transmissão, o pessoal embarcou junto aí. É torcer pro Lajadense fazer o resultado positivo, ou quem sabe até buscar um empate com gols, por que não, né? Lembrando que tem um gol qualificado fora de casa. Grêmio e Internacional, por enquanto, estão descansando, mas pensando já em 2016, Gil. Tem a sequência aí, o pessoal analisa o mercado, né? O Grêmio trata de algumas renovações, o Inter também, até algumas liberações de atletas, isso aí são tudo boatos de bastidores, né? Pelo lado do Inter, a questão de final de contrato, aí o Lisandro Lopes pode estar voltando para o Racing da Argentina, o Léo, o Dida e o Nico Freitas não devem ter seus contratos renovados. Por outro lado, o Inter interessa no Sanches, da Argentina, volante do River Plate, que é uruguaio, joga por lá. O Grêmio trata da questão da renovação do Eraso, que pode assinar um pré-contrato com o Estoril, mas aí uma dança de cadeiras da Trafic ali que podia manter o jogador jogando na arena. Tem outros jogadores também que estão em final de contrato, enfim. A dupla Grenal trabalha aí, mas já pensando, de repente, até na questão do jogo, né? Porque quarta-feira o Inter volta a campo contra o Atlético Mineiro no Independência e o Grêmio na quinta recebe o Santos na arena. Muito bem. Você agora tem um feriadão, se prepara, torça para a Lajadense e a LAF na segunda-feira. Os dois jogos acontecem na segunda, a partir das 4h30 da tarde, o Lajadense e aí a LAF às 7h15. É isso aí, então a partir das 4h30 da tarde, você ligado no rádio, prestando atenção também, televisão na LAF não vai dar, né? Mas a Lajadense... Televisão, o Lajadense Esporte Interativo, tem a chamada aí, deve ser uma das partidas que será transmitida. Porque é importante, é decisivo. E você fica na torcida, né? Nós voltamos na terça-feira, porque segunda é dia de folga, pelo menos por aqui. Dia de folga pra ti, né? Pra mim, é isso aí. Vamos aproveitar. Dia das crianças, né? Dia das crianças. É isso aí, vamos aproveitar. E você que vai aproveitar o feriadão, te cuida nas estradas, que essa chuvarada não tá fácil pra ninguém. Volte com vida e com saúde até terça-feira. Um abraço. TV Informativo. Aqui o Vale se vê.